Há um tempo atrás eu mostrei aqui no canal como trabalhar com dados variáveis usando o Illustrator, onde a gente usou um crachá de exemplo e aprendeu como mesclar umas centenas de dados, incluindo nome, cargo, até mesmo a foto do empregado, de maneira automática, mesclar tudo isso de maneira automática no Illustrator a partir dos dados variáveis. O Illustrator mudou um pouco a maneira com que ele trabalha com dados variáveis e por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui atualizando, e te mostrando desde o começo como é que você pode trabalhar com dados variáveis no Illustrator hoje. Se você quiser conferir o primeiro vídeo, o link vai ficar aqui na descrição e no card, mas se você também não quiser ver, não tem problema, ele não vai fazer falta para esse vídeo aqui, é mais para você entender melhor como é que funcionam os dados variáveis, porque lá eu dou toda uma introdução que eu não vou trazer para esse vídeo aqui nesse momento, tá bom? Antes de começar, é muito importante te passar uma informação, tá? O Illustrator é a pior ferramenta para você trabalhar com dados variáveis. Apesar de ele possuir recursos para fazer esse tipo de trabalho, ele nem de longe é a ferramenta ideal para você fazer isso. Se você pretende trabalhar com dados variáveis, se faz parte da sua rotina de trabalho, trabalhar mesclando dados, mesclando aí grandes quantidades de nomes, imagens e tudo mais, eu recomendo que você faça isso usando o InDesign. Ele sim é a melhor ferramenta para você trabalhar com dados variáveis, ele possui recursos muito mais fáceis, mais intuitivos, mais simples de você conseguir construir esse tipo de projeto. Mas se ainda assim você quiser sofrer fazendo isso no Illustrator, assiste esse vídeo aqui porque eu vou explicar todos os detalhes e te falar dos pormenores, dos problemas que eu enfrentei para conseguir chegar nesse resultado que eu vou te mostrar, que é mesclar um crachá contendo nome, cargo, a foto do empregado e também um código QR ali para registro em catraca, enfim, para você colocar a informação ali que você quiser. E antes de partir para o tutorial, eu gostaria de, claro, fazer o meu jabá. Se você quiser aprender de verdade como fazer os softwares trabalharem para você e desenvolver projetos criativos de verdade comigo, é só você conhecer os meus cursos lá no Clube do Design. Vem aprender comigo como fazer o InDesign trabalhar para você, como fazer o Illustrator trabalhar para você e não você ficar se matando aí para tentar resolver o problema que ele acaba te criando, através dos meus cursos que vão ficar aqui linkados na descrição, tá bom? Lá você vai aprender comigo como empregar as ferramentas e recursos do InDesign, do Illustrator, do Photoshop, do CorelDRAW, a ferramenta que você quiser aprender em projetos de design gráfico de verdade, combinando conceitos e princípios de design, tá? Teorias e práticas de design, as ferramentas que a gente vai trabalhar de maneira 100% prática. Vale muito a pena se você quiser seguir carreira nesse segmento criativo, quiser ser um designer gráfico, uma designer gráfica, se quiser trabalhar com a criação de todo tipo de projeto gráfico, desde o design editorial com o InDesign, a projetos vetoriais com o Illustrator, ou edição de imagens, montagens e fusões com o Photoshop, confere os meus links aqui na descrição, porque eu tenho certeza que você vai gostar e você vai aprender de verdade como fazer esses softwares trabalharem para você ganhar dinheiro como designer gráfico, ok? Bom, dito tudo isso, tá? Eu já tenho um layout preparado aqui no Illustrator e para esse projeto a gente vai precisar de apenas dois painéis dentro do Illustrator. O painel de variáveis, que já está aberto aqui, e o painel de actions, ou de ações, que é esse que está aqui embaixo. Todos eles você pode abrir aqui no menu Janela, e aqui você tem o painel de ações, logo no comecinho, e aqui embaixo você tem o painel de variáveis. Para trabalhar com dados variáveis, em qualquer software, seja no Illustrator, no InDesign, o próprio Photoshop também oferece esse tipo de recurso, ou no CorelDRAW, você precisa sempre dos recursos que vão ser utilizados para a mesclagem de dados. Nesse exemplo, eu vou utilizar um crachá de uma empresa, tá? É um layout simples, você vê aqui nas camadas, que é simplesmente um projetinho aqui com todos os elementos aqui em uma camada comum, não tem nenhum segredo, você constrói o seu layout e deixa ele já pronto para receber as informações que você vai colocar. Nesse caso, a gente vai ter a foto do empregado, a gente vai ter o nome, o cargo e aqui embaixo eu vou colocar um código QR para ele passar ali na catraca, no relógio de ponto, enfim. Apenas coloquei essa variação para a gente ter aí alguma variedade, você entender como é que esse processo funciona e depois você adequa ele de acordo com o seu próprio fluxo de trabalho, tudo bem? Como o Illustrator possui uma série de limitações relacionadas a trabalhar com dados variáveis, uma delas é que não pode existir espaço nos nomes dos arquivos que você vai utilizar para fazer a mesclagem. Eu separei aqui algumas pastinhas dentro de um disco no meu computador.
Então você pode fazer isso rodar dentro de um pendrive, dentro de um HD que você tem, um HD externo, ou de um HD que você tenha disponível, pode ser até mesmo o próprio HD do sistema, mas é importante que você faça isso dentro de uma unidade raiz. Como assim raiz? Uma unidade conectada direto no seu computador, pode ser o HD, tá? Porque assim você consegue criar as pastas sem que o caminho do arquivo fique muito longo. Se eu colocar aqui na minha área de trabalho, por exemplo, eu pegar aqui uma pasta de exemplo que eu já tinha criado, quando você clica aqui em cima para ver o endereço dessa pasta, olha o tamanho aqui do caminho da pasta. Na unidade F, na pasta Lilt, na pasta área de trabalho, dados variáveis, blá, 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 blá. Aqui a gente já tem um primeiro problema ao trabalhar com dados variáveis no Illustrator, é que os caminhos das pastas não podem ter espaço. Então aqui eu já teria um problema e não conseguiria concluir a atividade no Illustrator, porque o nome das pastas desse caminho aqui, onde esses arquivos estão guardados, possuem espaços em branco. E isso aqui não me deixaria concluir os dados variáveis no Illustrator. Por isso, aqui no meu computador, eu entrei numa unidade D, aqui no meu HDzinho D, e aí eu criei aqui a pasta crachá 1, que é onde eu fiz alguns testes, e a pasta crachá 2, que é a que a gente vai trabalhar. Perceba que eu não coloquei nenhum espaço. E recomendo também que você não use acentos, nem caracteres especiais nos nomes dos arquivos, tá? Feito isso, então, olha só o tamanho do caminho aqui da pasta. Fica D, 2 pontos e a contrabarra. Quando eu entro aqui em crachá 2, eu tenho aqui novamente D, 2 pontos contrabarra, crachá 2, sem espaço. Então essa vai ser a pasta que eu vou usar para salvar o meu arquivo do crachá, que já está salvo aqui, tá vendo? Olha, então esse arquivo aqui, eu já salvei dentro dessa pasta. O nome do arquivo do Illustrator não tem problema ter espaço, caractere especial, tá? Mas os outros recursos que a gente vai usar não podem ter. Dentro dessa pasta, eu criei uma segunda pasta chamada códigos, que é onde eu vou colocar as imagens dos códigos de barra ou códigos QR que eu vou usar nesse crachá. Eu também criei uma outra pasta chamada fotos, que é onde eu vou colocar as fotos 3x4, as fotos de identificação. Nesse caso aqui eu usei fotos quadradinhas para facilitar, porque eu estou utilizando um objeto redondo para colocar essas fotos. Então eu criei uma outra pasta chamada fotos, onde eu salvei as imagens dos meus empregados, dos meus colaboradores. Nesse caso, eu optei por salvar o nome de cada foto com o número da matrícula desse empregado. Isso quer dizer que a foto desse carinha aqui está identificada com o número da matrícula dele e não com o nome dele. A mesma coisa desta moça, enfim, de todo mundo, está identificado com o número da matrícula dele na empresa. Você pode salvar do jeito que você quiser, padronizar como você quiser. O importante é que seja fácil de você usar, de você identificar, de você achar. E pelo número da matrícula, eu acho mais fácil, eu acho mais rápido e você não se perde, porque se você consegue identificar a matrícula, você consegue achar o carinha aí na sua base de dados, nos seus registros de funcionários. A mesma coisa para os códigos de barra ou os códigos QR. Eu também salvei o código QR em uma pasta separada com o número da matrícula. Assim, eu tenho duas pastas independentes que são facilmente identificáveis a partir do número da matrícula de cada colaborador. Tá? Como você vai fazer isso, como você vai gerar os códigos QR, não é o objetivo desse vídeo aqui. O importante é que eu tenho aqui os QR Codes em PNG e eu tenho as fotos em JPG, pode ser PNG, enfim, pode ser qualquer formato de imagem dentro da sua pasta. E para a gente começar com as dicas, para deixar o seu trabalho mais fácil, eu recomendo que você sempre salve os recursos que você vai usar, tanto os códigos QR quanto as fotos que você vai trabalhar no seu projeto, já no tamanho ideal para você inserir dentro do arquivo do seu crachá. Por quê? Se você inserir arquivos grandes demais, seu projeto tende a ficar pesado. Além disso, você pode ter problemas na hora de encaixar as fotos quando for fazer a mesclagem de dados. Se as fotos estiverem em tamanhos diferentes, pode ficar imprevisível a maneira com que elas vão ser exibidas dentro desse círculo. E eu vou te dar essa dica de como é que você pode cortar melhor as suas fotos, tá? Eu vou abrir aqui uma das fotos que eu baixei. Essas fotos eu baixei do FreePic mesmo, tá bom? Vou abrir aqui ela no Photoshop 2023. E aqui dentro, como é que eu fiz esse corte? Eu defini o corte com a ferramenta de corte para as configurações de resolução aqui na parte de cima, tá? Eu estou com a ferramenta de corte, defini resolução, e aqui eu especifiquei o tamanho em centímetros. Então, na largura eu coloquei 5 centímetros, na altura eu coloquei 5 centímetros e uma resolução de 150 pixels por polegada. É o tamanho ideal que eu vou precisar para fazer aquele crachá ali. E aí, como é que você faz para cortar uma foto 3x4, uma foto de identificação, no formato quadrado, para que ela fique bem enquadrada e você tenha um bom ajuste na hora de colocar no seu crachá? Você pode fazer isso aqui, olha. Você ajusta a sua área de corte no Photoshop. Eu vou dar um zoom aqui para chegar mais perto. Você está vendo essas duas interseções aqui na parte de cima da minha área de corte?
você ajusta isso para que ela fique alinhada, olha, na parte de cima e na lateral da sobrancelha do seu empregado, do seu personagem, que você estiver cortando. Então eu vou ajustar aqui, olha, o corte até que ele fique exatamente nessa posição. Posso até rotacionar aqui a imagem, ó, porque ela está meio tortinha, e pronto. O importante é que você mantenha mais ou menos essa posição, olha, alinhando na parte de cima da sobrancelha e na lateral também da sobrancelha. Se você fizer assim para todas as suas fotos de identificação, todas elas vão ficar mais ou menos com o mesmo enquadramento. Apesar de existir alguma diferença por conta do formato do rosto, ou até mesmo do próprio formato da sobrancelha da pessoa, mas o enquadramento vai ficar mais ou menos igual, vai ficar padronizado. Então, ajustando esse corte assim, confirmando aqui no Photoshop, olha só, ele já diminuiu ali bastante, vou dar um Ctrl e o número 1 para a gente ver ela no tamanho exato. Eu dei um Ctrl 0 para ver ela em tela cheia e o Ctrl número 1 para a gente ver ela no tamanho exato. Então a gente vai ter esse corte bem enquadrado de uma foto de identificação quadrada. É só seguir essa linha aí e depois você salva lá com o número da matrícula do colaborador, tá? Como que você vai salvar isso em lote? Como que você vai organizar? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal mostrando como trabalhar com actions no Photoshop. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Mas, novamente, não é o foco desse vídeo. Eu preciso que você já tenha tudo bonitinho, tudo organizadinho, porque isso é fundamental para que você possa realizar a mesclagem de dados no Illustrator, tá bom? Se você trabalha com atendimento a cliente, você oferece esse tipo de serviço, aqui tem uma grande oportunidade de negócios também, tá? Quando eu trabalhava na gráfica, a gente exigia que o cliente já padronizasse todos os documentos, todas as fotos, todas as informações que a gente fosse receber, já no tamanho certo, já com o corte certo. Se o cliente não puder fazer esse tipo de padronização, você pode cobrar por isso. Então, olha só, a gente vai trabalhar com seus dados variáveis, com seus crachás, mas a gente precisa receber os dados padronizados. Se não tem padronizado, a gente padroniza, mas isso vai ter um custo, é tanto. Então, fica aí mais uma dica aí para você melhorar o seu atendimento e ganhar mais uma graninha aí para a padronização desses dados. Feito isso, tá? Agora a gente vai partir para a próxima etapa, a etapa fundamental aqui para a gente conseguir fazer nossa mesclagem de dados, tá? Primeiro, a gente fez o nosso layout, depois a gente criou as nossas pastinhas e separou as informações que a gente vai precisar. Terceiro, a gente vai precisar montar a nossa tabela de dados, tá? Eu vou criar uma nova tabela de dados em branco, eu vou apagar essa aqui, tá? Para a gente não colar, e vou criar uma nova tabela de dados em branco no Excel. Abrindo aqui o Excel, eu estou usando o Office 365, você pode usar qualquer versão do Excel. E aí é importante que a sua tabela de dados ela seja uma matriz. Ela não pode ser uma tabela formatada, não pode ser negrito, itálico, nada disso. Somente uma tabela com as informações de texto que você vai usar para mesclar ali no seu documento. Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coluna, a primeira linha, na verdade, da sua tabela de dados, essa linha aqui de cima, ela serve para identificar as informações que vão ser utilizadas na mesclagem de dados. Então essa primeira linha você vai usar para dar nome aos dados que você vai mesclar. Então aqui na primeira coluna A eu vou colocar nome. Na segunda coluna, eu vou colocar o cargo. Lembrando que eu estou trabalhando com as informações que eu vou usar no meu crachá. Então, eu tenho o nome, eu tenho o cargo, eu tenho a foto e tenho o código QR, o código de barra, tanto faz, tá? Então, eu tenho o nome e o cargo aqui. Aqui do lado, eu preciso indicar que essa coluna ela vai ser uma coluna de imagem. Então, a gente precisa colocar um nome um pouquinho diferente para que o Illustrator entenda que quando ele chegar nesse dado aqui, ele vai procurar a imagem que eu vou indicar. Então, para isso, a gente precisa fazer isso aqui, olha, colocar o arroba antes do nome que a gente quer dar para esse campo. Então, você arroba foto. Agora, olha o que acontece quando você pressiona o Enter para confirmar o nome desse campo. Ele não vai deixar. Porque o Excel ele reserva o arroba para funções ou fórmulas dentro do aplicativo. Então, o que você vai fazer? Antes do arroba, você coloca um apóstrofo, que é aquela aspa simples, tá vendo? Então, coloca um apóstrofo, né? Arroba foto. E aí você dá um Enter e ele vai deixar você salvar sem problema nenhum. Apesar de você ter o apóstrofo ali, ele só vai salvar o arroba foto, ele identifica ali que a sua intenção é apenas um texto, tá? E a mesma coisa aqui, quando a gente vai colocar o código de barras, o código QR, tanto faz. Então, a gente coloca o apóstrofo, arroba, e eu vou colocar código. Muito cuidado quando você estiver digitando na sua tabela de dados para não colocar espaço nessa primeira linha. Então, aqui no nome, olha, não tem espaço, é só nome, não tem espaço depois. No cargo, foto e código. Deixa sem espaço, porque se tiver espaço, você vai começar a encontrar os seus primeiros problemas ao utilizar dados variáveis no Illustrator, tá? E aí a gente vai agora colocar os nomes dos nossos colaboradores
de acordo aí com os seus dados, com as informações que a gente tem disponíveis aí em uma ficha de cadastro, tanto faz, tá? Aqui no meu caso, eu vou fazer uma colagem aqui a partir da minha pastinha de fotos, porque eu separei aqui pelos números das matrículas, tá? Geralmente, quando a empresa vai criar essa base de dados, ela faz o inverso, né? Ela tem o nome, aí ela define a matrícula, aí depois ela tira a foto e salva essa foto com o número da matrícula da pessoa, tá? Mas nesse caso aqui, a gente está fazendo como exemplo apenas, eu vou utilizar aqui para colar os números de cada um, tá? Então, eu vou deixar aqui do ladinho. Esse primeiro cara aqui, eu vou chamar de João. O cargo dele vai ser analista. A foto dele está aqui, olha, identificada como A123. E aqui vem o primeiro segredo para você não ter problemas na hora de você criar a sua tabela de dados, tá? Você pode copiar as informações de localização dessas imagens individualmente. Por exemplo, para eu indicar para o Illustrator que eu quero que ele pegue essa foto aqui para colocar aqui no campo de foto, eu posso clicar com o botão direito. E no Windows, eu estou usando o Windows 11, tá? Mas se eu não me engano, no Windows 10, você também tem essa opção. Eu venho aqui na opção, olha, copiar como caminho. Então, ele vai copiar o endereço de onde essa foto está armazenada no meu computador. E aí, eu venho aqui, olha, no campo de foto, e eu vou colar essa informação aqui. Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele inseriu o caminho completo dessa foto. D, crachá 2, fotos, AA123, que seria a matrícula dele, .jpg. Se você não tiver essa opção, o que você pode fazer? Você pode clicar com o botão direito, aí você vem aqui em propriedades, tá? Aí no seu computador, e aí você tem aqui o caminho da imagem. Aí você vai ter que pegar o caminho da imagem, copiar, colar ele aqui, e aí depois você tem que editar esse campo e colocar aqui a contrabarra, e em seguida colocar o nome do arquivo, ó. Tá vendo? Coloca aqui o nome do arquivo. Eu não sei se o Windows ele mostra isso em algum outro lugar aqui, ele não dá, né? O caminho em outro lugar. Ele até dá o caminho aqui, né? Mas ele não te dá o caminho completo, tá? Então, você teria muito mais trabalho se você fosse fazer esse trabalho manualmente. Se você já tiver todas as informações bonitinhas, classificadas identificadas com o número da matrícula, uma alternativa a fazer é você classificar tanto a sua tabela do Excel, a sua tabela de dados, se você já tiver recebido, quanto os arquivos dentro da pasta, olha, em ordem alfabética, ou em ordem crescente ou decrescente. Ó. Eu estou classificando aqui em ordem alfabética, do A até o Z, né? Do menor para o maior seria assim no caso. E aí no Windows 11 você tem a vantagem de poder selecionar todo mundo, e com todo mundo selecionado, clicar com o botão direito, escolher a opção copiar como caminho, e aí você pode colar, olha, diretamente aqui no Excel, que ele já vai colar todo mundo, um embaixo do outro bonitinho, e aí você evita ter que fazer isso manualmente, que daria bastante trabalho. Depois a gente vai fazer a mesma coisa aqui nos códigos. Como também está identificado pelo número da matrícula, eu vou classificar aqui, olha, pelo nome, vou selecionar todo mundo, depois botão direito, copiar como caminho, e eu colo aqui no código. Então eu já tenho aqui, olha, todo mundo bonitinho, tudo organizado na ordem certa. Agora eu venho aqui nas fotos e vou só dar o nome para todo mundo aqui, para a gente ter as informações que a gente quer. A segunda eu vou chamar de Joana, ela vai ser gerente. A terceira ali vai ser a Beatriz, ela vai ser analista. Depois a gente tem ali como é que eu posso chamar ela de Vanessa, ela vai ser coordenadora. E a gente tem ali o Gustavo, ele vai ser analista também. Então, eu tenho aqui, olha só, todos os dados das pessoas que compõem, olha só, essa minha organização, essa minha empresa. É óbvio que quanto mais funcionários tiver, mais trabalho você vai ter. É importante que tudo seja muito bem planejado, que você classifique tudo bonitinho pela matrícula, pelo nome. Se você já tiver o nome, a matrícula e o caminho da pasta, dá para combinar aqui, fazer um bem bolado no Excel, combinando fórmulas para juntar nomes, juntar formato de arquivo. Enfim, aí você vai ter que usar os seus conhecimentos experts de Excel. Esse caminho que eu dei aqui é o mais fácil, o mais simples e o mais rápido de resolver, tá? Mas se for necessário, você vai precisar usar os seus dotes tecnológicos para conseguir bolar uma solução e conseguir reunir essas informações de maneira adequada. Aqui a gente tem a primeira grande diferença entre o Illustrator e o InDesign, porque no Illustrator você obrigatoriamente precisa colocar o caminho completo de onde a imagem está armazenada, incluindo o caminho sem espaço. Não pode ter espaço, tem que ser o caminho completo,
sem nenhum tipo de espaço em branco. No InDesign você não precisa fazer isso. Você só precisa indicar o nome do arquivo. E se o arquivo estiver na mesma pasta onde o documento do design estiver armazenado, ele consegue identificar automaticamente, o que facilita muito a sua vida. Então você consegue fazer no InDesign muito mais rápido, sem precisar dar esse rolê todo aqui, de ter uma pastinha aqui sem os espaços no nome e depois colocar o caminho completo de todo mundo, tá bom? Bom, dito isso, então superado esse primeiro desafio, a gente vai salvar essa pasta aqui do Excel no nosso computador, tá bom? Então deixa eu vir aqui em mais opções, vou procurar aqui, eu vou salvar aqui na pastinha crachás 2 mesmo, eu vou colocar como tabela dados. Eu vou deixar sem espaço para a gente não ter problema. Salvei o documento original em Excel, agora eu vou salvar uma cópia desse documento em CSV, que é um documento de texto separado por vírgula. É o formato compatível com o Illustrator. Anteriormente, ele só aceitava XML. E olha, era um trabalho danado para você conseguir construir o arquivo XML, porque tinha que usar uma fonte externa. Hoje ele até permite que você crie um arquivo XML diretamente pelo painel de variáveis, mas também dá um rolezão, dá um trabalhão. Se você quiser saber como é que ele faz isso, eu vou deixar o link do arquivo de ajuda do Illustrator aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, se você quiser se aprofundar nesse assunto e desbravar um pouco mais aí o Illustrator, tá? Mas voltando aqui para a nossa tabela, feito isso, construímos a nossa tabela, não pode ter coluna vazia, tá? Não pode ter tipo rótulo de coluna vazio, por exemplo, dessa maneira. Então, a tabela de dados é uma matriz que a primeira linha não pode ter colunas vazias. E entre os dados também não pode ter coluna vazia. Por exemplo, entre a coluna C e a D, se tivesse aqui uma coluna vazia, ia dar problema. Não pode, tem que ser uma matriz uniforme. Você até pode ter dados vazios dentro da matriz, tá? Como nesse exemplo aqui. Mas não pode ter a primeira linha com o nome vazio e nem colunas vazias entre os dados da sua matriz, tá certo? Então salvei aqui meu documento em Excel e agora a gente vai dar um F12 aqui para abrir a janela de salvar como, ou você pode vir aqui em arquivo, salvar como, que vai dar na mesma, clica aqui no procurar e aí você vai salvar uma cópia aqui, olha, aqui embaixo você vai mudar para texto, cadê? Texto separado por vírgula, tá vendo aqui, ó? Texto CSV, separado por vírgula, ponto CSV. Feito isso, tabela dados, ponto CSV, e você clica em salvar. Pronto, é só fechar a tabela do Excel, e aqui você tem um novo documento. Você tem o seu documento original em Excel para você editar caso precise, mas sempre que você for levar isso para o Illustrator, tem que salvar uma cópia em CSV, porque é esse documento que a gente vai usar para o Illustrator. E aqui a gente encontra mais um grande problemão que a gente tem ao trabalhar com o Illustrator. Cara, é chato pra caramba. Além disso, trabalhar com o Excel e o Windows 11, tá bom? Quando você salva um documento em CSV, espera-se que o Excel salve esse documento com vírgula, separado por vírgula. Mas é muito comum que o seu sistema operacional, o Windows, ele venha separado por ponto e vírgula. Quer ver? Clica com o botão direito no arquivo CSV, aí você vem aqui em abrir com e abre com um bloco de notas. Olha o que você vai ter aí, ó. Você vai ter o seu documento, tá? Isso aqui é o meu documento. Ele vai ser somente linhas mesmo, porque os termos ali, as colunas são separadas, olha só, nome, ponto e vírgula, cargo. É aqui que está o grande problema. Esse ponto e vírgula não deveria estar aqui. Deveria ser uma vírgula. Então seria nome, vírgula, cargo, vírgula, arroba foto, vírgula, arroba código. E aqui a gente tem um problema sério, porque eu tentei fazer o ajuste de configuração no sistema operacional, no próprio Windows, tá? Indo aqui em painel de controle, eu vou te mostrar o caminho para você ver que eu tentei. E aí você vem aqui em região, e aqui embaixo você clica em configurações adicionais, e aqui eu mudei o separador de lista para vírgula. Mesmo assim, o Excel não entendeu e não salva com vírgula. Eu fiz também o procedimento no Excel para tentar forçar o salvamento com vírgula. Abrindo o Excel, vindo aqui em arquivo, depois em opções, aqui em avançado, cadê o avançado? Eu desmarquei aqui a opção usar separador do sistema, mesmo que eu já tenha definido lá no sistema que eu quero vírgula, desmarquei e coloquei aqui a vírgula no separador decimal.
Mesmo assim, não deu certo. Então, mesmo contornando aí as configurações, salvei em outros formatos, salvei em CSV do Macintosh, do MS-DOS, não consegui resolver o problema de salvar com vírgula ao invés de ponto e vírgula, algo que a gente conseguia fazer nas versões antigas do Windows. Infelizmente, o Windows 11 está em eterno beta e a Microsoft ainda precisa resolver muita coisa nele, né? Mas existe um jeito simples de você resolver isso. Se você não resolver isso, olha o que acontece. Importando aqui a fonte de dados, tá? Aqui no painel de variáveis, que você abriu aqui no menu janela, variáveis. Se você tentar importar esse documento, olha, já está aqui, ó, crachás 2, tabela de dados CSV, ele não vai deixar, ele vai dizer que a origem de dados é inválida, justamente porque ele não reconhece ponto e vírgula, precisa ser vírgula. Como é que a gente vai resolver isso? Clica com o botão direito no documento, abrir com e abre ele no bloco de notas, eu estou abrindo o arquivo CSV, tá? No bloco de notas, geralmente ele coloca uma linha em branco aqui embaixo. Eu gosto de apagar ela para deixar tudo redondinho. Então, essa linha em branco aqui embaixo eu apago. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em editar e depois em substituir. Aqui em substituir, olha, você vai colocar aqui no campo de cima, que é o localizar, você põe o ponto e vírgula, e aqui embaixo você põe a vírgula. E você clica aqui em substituir tudo. Pronto. É só clicar no fechar. E o que ele fez? Onde ele achou ponto e vírgula, ele trocou por vírgula. Mas calma que não acaba por aí, tá? Além desse problema da vírgula e do ponto e vírgula, quando você salva um documento no Excel em formato CSV, aqui no pezinho do bloco de notas do Windows 11, você consegue ver a codificação dos caracteres desse documento de texto. Tá como ANSI ou ANSI. Isso vai gerar um conflito também no Illustrator, coisa que ainda bem não acontece no InDesign, né? Mas se acontecer lá, você vai aprender a resolver. O formato ANSI é incompatível com o Illustrator, que ele deixa de conhecer caracteres especiais, palavras acentuadas, principalmente. O João aqui, por exemplo, ficaria bugado. Qualquer C cedilha, acento agudo, ele não vai reconhecer. Então, depois de você substituir os pontos e vírgula por vírgula, você vai clicar aqui em Arquivo, Salvar como, e a gente vai trocar a codificação, salvando esse arquivo de novo. Aqui embaixo você vai deixar o mesmo nome, aqui no tipo você muda para todos os arquivos, e aqui embaixo você muda, ao invés de ANSI, tá? Não tem Unicode aqui, você muda para UTF-8. Mudou para UTF-8, encontra o arquivo CSV original que você já tem lá na pasta e você vai salvar por cima dele. É só clicar, salvar, substituir e pronto. Agora aqui embaixo ele mostra, olha, a codificação UTF-8. Mais um problema que eu tive que bater cabeça para resolver e que agora você não vai encontrar, porque eu já te entreguei tudo pronto, tá? Pronto, e é isso que a gente precisa fazer por enquanto. Já temos então todos os nossos arquivos bonitinhos e organizados, temos a nossa tabela de dados em CSV devidamente formatada e corrigida, e agora a gente vai voltar para o nosso layout no Illustrator. Vou minimizar aqui a minha pasta, e aqui no Illustrator a gente vai trabalhar com os nossos dados, tá? Eu vou colocar uma foto aqui para servir de exemplo. Então, vou pegar aqui em fotos, vou pegar uma foto qualquer, vou pegar aqui a foto dessa moça aqui e vou colocar dentro do Illustrator só para marcar a posição, para eu saber como é que vai ficar a foto, tá bom? Então, você vê que ela ainda está um pouquinho grande, então eu vou diminuir aqui ela, eu vou ajustar ela para ela ficar aqui no meio desse círculo, então eu vou ajustar ela do jeito que eu quero, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Vou botar esse círculo aqui para frente, no Ctrl, Shift e a barra, você pode clicar com o botão direito e aqui em organizar, trazer para frente. E eu vou colocar essa foto em Clipping Mask, vou colocar ela dentro desse círculo, é como se fosse o Power Clip, para quem está mais acostumado com o CorelDRAW. Então, seleciono o círculo, ele tem que estar na frente, seguro o Shift e clico na foto, e depois pressiono o Ctrl e o número 7, para fazer um Clipping Mask. Você pode fazer isso também através do menu. Para fazer isso, você vem aqui em Objeto, em mesclar, na verdade aqui ó, em máscara de recorte, e você clica aqui em criar o atalho Ctrl 7. Fazendo isso, vou dar 2 cliques para entrar na edição desse Clipping Mask, vou selecionar a minha foto e vou alinhar ele aqui no meio, ó, na minha prancheta, vou alinhar ele no meio vertical, horizontal, para ele vir para o meio, então ele vai ficar aí dentro do meu círculo, eu posso dar 2 cliques fora para concluir. Vou fazer a mesma coisa com o código de barras, então eu vou voltar aqui no meu código de barras, tá? Vou pegar um código qualquer, tanto faz, não precisa nem ser o mesmo, tá? Vou colar aqui, você vê que ele está grandão porque eu não mexi no tamanho, né? Vou colocar aqui no tamanho que eu quero, pronto. Acho que eu usei o tamanho 18 milímetros, né? Pronto, e vou centralizar ele nesse retângulo branco aqui. Pronto, então, só para marcar a posição, para eu ver onde vão ficar as informações e ficar mais fácil
de eu realizar a minha mesclagem, ok? Bom, então, marcando as posições, coloquei um nome qualquer, coloquei aqui um cargo qualquer, formatei, tá bom? Esse texto aqui está nessa posição, mas ele está centralizado e está no meio da minha prancheta. Ele não é um texto de parágrafo, ele é um texto artístico. Então, a caixinha dele aqui, ó, ela não é daquela que aumenta e diminui, tá? É um texto artístico porque esse texto vai aumentar e diminuir, normalmente, sem depender da caixa de texto. O cargo também é a mesma coisa, formatei, coloquei o dito que eu quero, botei o texto centralizado e alinhei no meio da minha prancheta. Fazendo isso, agora a gente vai conectar a nossa fonte de dados, a nossa tabela de dados, o nosso arquivo CSV, ao nosso documento do Illustrator. Aqui no painel de variáveis, você vai clicar em importar, vai escolher aqui a tabela dados CSV que a gente salvou, corrigiu, bonitinho, e vai clicar em abrir. E pronto, se tudo der certo, se você tiver sorte, o Illustrator não infernizar você, né? Não for contra a sua cara aí, não for com a sua cara. Se o Illustrator for com a sua cara, na verdade, você vai conseguir ver os campos de mesclagem que a gente criou lá na nossa tabela de dados. Ele vai identificar o que for texto com esse T e o que for imagem com esse ícone de foto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vincular agora os modelos que eu tenho no meu layout com as origens de dados. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, a palavra Eliseu. Vou clicar aqui, olha, no campo de nome, que é o campo que eu quero vincular, e vou clicar aqui, olha, nessa pecinha de Lego aqui, tá vendo? Olha, tornar texto dinâmico. Pronto. Observe então que ele vai pegar agora esses dois elementos e vai deixar eles vinculados. Então, agora, o nome Eliseu, que é um texto, ele está vinculado à variável de nome da minha tabela de dados. Vou fazer a mesma coisa no cargo. Seleciono aqui na lista, clico no cargo e clico na pecinha de Lego. Ok? Vinculado. Na foto eu vou fazer o mesmo esquema, mas como a foto está dentro do Clipping Mask, eu preciso dar 2 cliques para entrar no Clipping Mask, depois eu clico na foto para selecionar ela, tá? Perceba que eu estou no modo de isolamento aqui, editando o Clipping Mask, e eu vou clicar aqui na foto e depois clicar aqui na pecinha de Lego. Se você clicou na foto e não apareceu a pecinha de Lego, depois que você clicou aqui em foto também no painel de variáveis, quer dizer que não é uma imagem que está selecionada, você tem que ver o que você está fazendo de errado. No meu caso, eu demorei um pouquinho para perceber porque eu estava clicando aqui, olha, no objeto, olha, você vê que mesmo clicando aqui não aparece o Lego, aí eu me toquei, poxa, mas está em Clipping Mask. Então eu tenho que dar 2 cliques, aí sim eu seleciono a foto e aí eu clico aqui no Legozinho para fazer a mesclagem no arquivo vinculado, tá? E depois a mesma coisa aqui, tiro 2 cliques fora para sair do modo de edição de isolamento, seleciono aqui a imagem do meu código de barras, clico aqui no código e vinculo a imagem ao meu campo de mesclagem, a minha variável de código. Pronto, a gente já tem tudo o que a gente precisa para fazer a nossa mesclagem de dados. Na verdade, a gente já pode ver o resultado sem mesmo criar um documento mesclado. É só você vir aqui, olha, em conjunto de dados, a gente tem essa câmerazinha aqui, tá vendo? Olha, capturar, até captura aqui como um print, né? Você vem aqui, olha, e aí você marca para visualizar o conjunto de dados 1. E aí ele vai mostrar a foto do João, o cargo, o nome, o cargo e o código de barras dele. Você pode ir clicando nessas setinhas aqui, ó, tá vendo? Você pode ir clicando para você ir vendo aí as suas variáveis de dados, tá? Pronto. Feito isso, então, ok? A gente tem aqui, se você quiser desmesclar tudo, você clica aqui, clica na lixeirinha, enfim, você pode ir brincando aí, tá? Vai precisar revincular depois novamente, mas a gente já tem o nosso documento pronto para a gente fazer a nossa mesclagem de dados. E é aqui que vem o segundo ou terceiro ou quarto, não lembro mais em qual problema a gente está, tá? Mas a gente tem mais um grandíssimo problema no Illustrator. Ele é incapaz de salvar os dados variáveis, de salvar as variáveis individualmente de maneira automática, de maneira nativa. Para que você consiga exportar esses crachás individualmente, você vai precisar criar um action, uma ação. Eu já falei em várias oportunidades sobre ações aqui no canal. Vai ficar aí na descrição também se você quiser ver, tá? Tanto no Illustrator, quanto no Photoshop e no InDesign. InDesign não, InDesign é script, né? Mas Illustrator e Photoshop. Então, para a gente conseguir exportar cada crachá individualmente no seu próprio documento em PDF, eu tenho que fazer um action. E aí eu vou te mostrar como é que você faz isso agora, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, olha, quando você abre o painel de ações, ele não vem com essa pastinha aqui. Vou até excluir ela aqui, ó. Deu excluir, pronto, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pastinha para a gente salvar as nossas próprias ações personalizadas. O Illustrator ele já vem com algumas ações padrão que você pode consultar aqui, tá? Mas eu vou criar uma nova pastinha e eu vou chamar essa pastinha de Minhas Ações. É só clicar no OK e pronto. Então tem uma pastinha aqui chamada Minhas Ações. Ok, essa pasta serve para guardar as ações que eu vou gravar.
Depois que eu criar uma pastinha, eu seleciono ela e eu vou criar uma nova ação, que eu vou chamar de exportar em PDF. Depois que eu clicar em gravar, ele pede aqui onde é que eu vou salvar. Eu vou salvar na minha pastinha de ações. Quero colocar alguma tecla de atalho? Se você quiser, você coloca. Quer colocar uma cor? Se você quiser, você coloca. Eu não vou mexer nisso. Depois que você começa a clicar aqui em gravar, a sua nova ação é criada e a partir de agora, o Illustrator está gravando tudo o que eu faço na tela do Illustrator. Então, depois que você começar a gravar, toma cuidado com o que você vai fazer, tá? A gente vai executar apenas os comandos que a gente precisa, que nesse caso é exportar esse documento em PDF. Então, depois de você iniciar a gravação, você vem aqui em Arquivo, Exportar, Exportar para Telas, para ele pegar aqui a sua prancheta. A minha prancheta eu já tinha nomeado como crachá, mas se você quiser, você pode nomear aqui, tá? Crachá, pronto, ok? Depois, aqui do lado, você vai escolher onde você vai salvar esse crachá. Eu vou clicar aqui na pastinha. Vem aqui, olha, em exportações. Eu já tinha criado uma pastinha chamada exportações. Vou clicar aqui para selecionar essa pasta. Isso a gente vai mudar depois, mas é importante você fazer já do jeitinho certo para não ter problema. Se você quiser abrir o local, pode deixar abrir. Aqui em criar subpastas você desmarca, não vamos criar subpastas. E aqui embaixo, olha, nos formatos, a gente vai mudar para PDF. Mas calma que não para por aí. Antes de exportar o nosso arquivo PDF, a gente vai clicar aqui, olha, nesta engrenagem. Depois a gente vai descer aqui até o padrão PDF e vai escolher qual que é a predefinição de PDF que eu quero exportar. Então vem aqui, olha, eu vou selecionar a opção impressão de alta qualidade. Ah, não, Lito, eu quero PDF X1A. Salva aqui PDF X1A, tá bom? Então você pode aí escolher qual que é a predefinição que você quer para PDF. Eu vou deixar a impressão de alta qualidade. Vou clicar em salvar configurações, pronto, agora o meu PDF vai ser salvo com aquelas configurações ali. Depois disso, tudo bonitinho, clique em exportar e olha só, exportou, você viu que ele gravou aqui o que eu fiz? Olha, ele abriu a pasta, tá vendo aqui, ó? Vou abrir aqui o documento. Olha só, tá aqui o meu documento do Illustrator, o meu documento em PDF, então já tem meu crachá pronto com os dados do João. Mas voltando aqui para o Illustrator, você vê que ele gravou tudo que eu fiz. Pronto, então eu já tenho o meu action exportando no PDF. Aí você vai clicar aqui no pause, para ele parar a gravação, e pronto, eu tenho aí um action que se chama exportar, e ele tem essas ações aqui dentro dele, tá? Então, esse action aqui, até falei exe, né? Esse action é o que a gente vai usar para exportar todos os dados variáveis do nosso documento no Illustrator. Se eu tiver aqui 1000 funcionários, eu vou conseguir gerar 1000 documentos em PDF com os dados de cada funcionário, tá? Ok, então já tenho meu crachá, já tenho os meus dados variáveis linkados e já tenho o meu action para exportação de PDF. Agora, o que a gente vai fazer é executar essa ação em lote para ele gerar cada um dos dados variáveis individualmente. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui no painel de ações, nesse menu no canto superior direito, clica aqui na opção em lotes e ele vai abrir essa janela aqui para a gente fazer a configuração, tá bom? Aqui em conjunto, a gente vai escolher minhas ações. Qual ação eu quero executar? Eu quero executar a ação que eu acabei de gravar, que foi exportar em PDF. Na origem, aqui geralmente ele vem como pasta, mas você vai mudar para conjuntos de dados, porque eu quero gerar um PDF em lote dos conjuntos de dados que eu tenho aqui nas minhas variáveis. Aqui ele não vai te dar nenhuma opção. Aqui em destino vai ficar nenhum também, a sua janela vai ficar assim, tá? Nenhum. E aí aqui embaixo, como a gente tem um comando de exportar na nossa ação, a gente vai marcar essa opção aqui, olha, substituir comandos exportar da ação, porque assim ele vai permitir que eu escolha onde eu quero exportar esses documentos, substituindo aquele comando de exportar que eu dei ali, que eu selecionei a pasta, né, na janela de exportação. Então marca aqui a opção substituir comando de exportar, clica aqui em escolher e aí você vai escolher a pasta onde você quer salvar aí os seus PDFs. Eu vou copiar aqui deixa eu pegar aqui a pastinha, né? O endereço da pastinha, para eu não ter que fazer o caminho, né? Então você vai fazer, na verdade está aqui, né? Crachás 2, exportações. Pronto. Vou salvar nessa pasta, clica aqui em selecionar a pasta e pronto. Aqui do lado, você tem a opção para escolher o nome do arquivo que você quer exportar. Então eu posso exportar o nome do arquivo e o número, então ele vai salvar sempre com esse nome aqui, ó, crachá empresarial 01, 02, 03. Arquivo e o nome do conjunto de dados, ou seja, ele vai salvar com o nome crachá empresarial, conjunto de dados 1, crachá empresarial, conjunto de dados 2. Ou você pode selecionar o nome do conjunto de dados apenas, então ele vai salvar como conjunto de dados 1,
conjunto de dados 2, conjunto de dados 3 e assim por diante. Aí você vai me perguntar, Lilt, tá, mas eu queria salvar o crachá com o nome da pessoa ou com o número da matrícula da pessoa. Você não consegue fazer isso no Illustrator, tá bom? Não dá para exportar com o nome da tabela de dados no Illustrator. Não dá, não tem como. Nem no InDesign dá para fazer isso, tá? No InDesign você tem como contornar isso através combinando ele com Acrobat, coisa que eu já mostrei inclusive aqui, onde eu mostrei como salvar certificados, né, com nomes diferentes. Procure no canal que você acha. Certificado com nome diferente, clube de design que você encontra, tá? Mas no Illustrator não vai rolar, nem com aquele procedimento que eu mostrei lá no InDesign, não vai rolar porque ele não permite. Não tem como, pelo menos eu não consegui descobrir como fazer isso. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui arquivo e o número, porque pelo menos pelo número eu consigo saber a ordem, né? Porque ali o primeiro vai ser o primeiro ali da minha tabela de dados, que é o João, o segundo vai ser o segundo da minha tabela de dados, enfim, eu consigo pelo menos associar aí o número do crachá a uma pessoa. Depois eu posso levar esses números para o Excel ali numa sequência, enfim. Então vai ser o arquivo e o número. Clico no OK e aí a mágica vai acontecer. O Illustrator vai executar cada uma das variáveis da tabela de dados, exportando tudo isso em PDF. E ele já está aqui, ó. Vou aqui, ó. Tá vendo aqui? Já está pronto. Então tem aqui, ó, o crachá empresarial 001. 1000, né? Colocou 1000 aqui, né? Vou abrir aqui e olha aí, é o João. Vou abrir aqui o 2, é a Joana. Vou abrir aqui o 3. Abre o 3. Não abriu o 3, né? É a Beatriz. Tá, cara, ficou bacana. Então ficou numa ordem legal, que dá pelo menos para eu identificar ali quem é quem, né? Beleza, dá para você fazer isso. Aí depois, se você quiser colocar isso na sua tabelinha de dados, por exemplo, para facilitar a localização futuramente, você pode vir aqui nessa tabela de dados do Excel e você coloca aqui, ó, o João, ele é o 1000, né? Ficou 1000 lá, né? Aqui a Joana, ela é a 2000. E depois você seleciona aqui e puxa para baixo, ó. Pronto, então você consegue identificar quem é quem por causa da ordem alfabética que a gente tinha salvo ali as matrículas, né? Então você tem aí várias alternativas que você pode ir contornando, pode ir brincando aí para você resolver os problemas que o Illustrator acaba te apresentando. Porque, como eu disse no começo, apesar de ele possuir as ferramentas ideais, as ferramentas para você trabalhar com dados variáveis, ele não é o software ideal para isso, por conta desses problemas, das limitações, e na verdade é mais porque no InDesign é mais fácil de fazer, é mais rápido, é muito melhor, é muito mais tranquilo. Você pode inclusive fazer o layout no Illustrator e depois levar para o InDesign para terminar a mesclagem lá. Então, recomendo que você experimente, porque é um mundo completamente novo fazer isso no InDesign, é um mundo muito melhor, né? Muito mais colorido do que fazer no Illustrator, tá certo? Bom, o vídeo ficou longo, mas era tudo que eu tinha para te mostrar sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, use a seção de comentários aqui embaixo, tá? Saiba que o Illustrator tem as suas limitações, então você vai ter que dar um jeito de contornar isso para adequar o seu fluxo de trabalho, tá bom? E não se esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, de conhecer os meus cursos, que estão sempre linkados aqui na descrição e fixados no primeiro comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.